Olá, leitores do canal Editando, mais uma resenha aqui no canal. E hoje eu venho resenhar o livro do Bernardinho, técnico de vôlei, esse técnico de vôlei que todo mundo com certeza conhece. Então, eu vou falar desse livro. Primeiro eu vou contar uma curiosidade. Eu já joguei vôlei, jogo ainda de vez em quando, bato uma pelada, entro num campeonato ou outro. Mas eu jogo desde os 14 anos de idade, de forma amadora, mas tenho alguns troféus, algumas medalhas. E eu sempre admirei muito o Bernardinho, né? Todo mundo sabe a fibra que ele teve dentro de quadra, na beira da quadra, quase surtando, mordendo a camisa, nervoso, e deixava a gente nervoso também. E nesse livro eu pude ver a história por trás daquele Bernardinho que a gente via na quadra. Primeiro ele conta da história dele, né? De quando ele começou a jogar, como ele sempre foi nervoso, digamos assim, e que nos treinos ele sempre ficava muito nervoso com o irmão dele, que não tinha a mesma garra de jogo que ele. E acabava que eles sempre brigavam e ele era quem ia pro chuveiro. E ele ficava com muita raiva. Mas no outro dia ele ia treinar normalmente. E uma vez ele chegou e perguntou pro técnico dele por que sempre ele que ia ser mandado pro chuveiro e o irmão dele não. E o técnico respondeu: porque eu sei que você vai voltar. Se eu brigar com seu irmão, eu acho que ele não volta. Talvez ele não volte. Então ele seguiu carreira no vôlei, né? Jogou em vários times e tudo, e depois que ele se aposentou, ele se perguntou o que ele ia fazer. Então ele tentou ver qual carreira que ele ia fazer. E o pai dele tinha um negócio próprio e ele não queria ir para outra área se não fosse esportiva. Então, quando ele quase falou assim, não dá mais, eu vou trabalhar com meu pai, surgiu a oportunidade dele treinar um time feminino na Itália. E o Perugia. E então, ele agarrou essa oportunidade com unhas e dentes. E foi o que ele mais queria. Chegando lá, o time não tinha quase nenhuma estrutura. Então, ele teve que começar do zero mesmo. As meninas não ficaram muito felizes porque sabia mais ou menos como é que ele era, mas mesmo assim elas estavam dispostas a treinar e tudo, e ele já chegou colocando para treinar muito, treinando todo dia, alguma carga alta de treino. As meninas não estavam reclamando e tudo, mas depois elas começaram a entender qual era o objetivo dele, como era o jeito dele, né? Foi uma fase que ele aprendeu muito. Ele disse que estudava muito, porque para treinar as meninas ele tinha que estudar qual método que ele ia usar, o que ele ia fazer. E então virava a noite, claro, estudando para fazer um treino bom com as meninas, né? Então aqui fala muito dos bastidores, do por trás das cortinas, né, do voleibol, como é que o técnico se sente, o que ele fazia para se preparar para cada jogo, para cada disputa, campeonatos um em cima do outro. Então ele estudava muito, ele corria atrás, pegava estatística, via o que tinha no time adversário, o que ele poderia melhorar no próprio time, e ele sempre buscava mais e mais. E aí aqui também fala muito, além dos bastidores dos jogos, campeonatos que ele foi como técnico, também fala da vida pessoal dele, como ele conheceu Fernanda Venturini, que foi sendo técnico. Ele foi técnico da Fernanda Venturini, que é a esposa dele, e depois eles se casaram e tudo, e ele ainda foi técnico dela, seleção também. Os campeonatos, as preocupações como técnico, de como vencer aquele adversário, como é que a equipe vai estar pronta para enfrentar aquele desafio, e os pontos, ponto a ponto, e o nervosismo na beira da quadra. Mas também ele ensina muito
a questão de pegar os ensinamentos do voleibol e aplicar na vida cotidiana, na vida pessoal. Claro que se ele gritasse comigo daquela maneira, eu acho que eu chorava. Eu tive um técnico também que ele gritava muito comigo e eu já chorei dentro de quadra porque ele gritava, eu ficava nervosa e enfim. Mas se fosse o Bernardinho, eu acho que eu chorava com certeza. Mas assim, a gente sabe que é o jeito dele. E ele trouxe pro Brasil como time feminino, masculino, muitos campeonatos, muito prestígio, muita medalha, muito troféu. E ajudou a dar essa alavancada no vôlei, né? Que hoje é um dos esportes mais aderidos no Brasil. E todo mundo segue, todo mundo gosta de acompanhar. E também teve, aqui nesse livro ele fala muito da questão de administrar um time. Ele leva muito a sério a questão do time como empresa. Então, assim, hoje em dia ele dá muitas palestras para grandes empresas, também para pequenas empresas, para novas empresas, novos gestores, para saber como administrar, como chegar na solução daquele problema. E ele está rodando o Brasil com essas palestras. E ele, lógico, ele não tira a essência do vôlei. Ele coloca tudo o que aprendeu dentro do vôlei aplicado para a vida pessoal, para a vida empresarial. E aí, no livro tem muita... no final de cada capítulo tem um trecho que fala no vôlei como na vida. E ele deixa algumas lições daquele capítulo, que eu vou postar lá na página, lá no Instagram e no Facebook. Logo. Então, galera, eu gostei muito desse livro. Ele tem um jeito, assim... Ele ajuda bastante. Quem gosta de vôlei vai entender a vida, vai conhecer a vida do Bernardinho, o que ele passou, as angústias antes de cada grande final, do que esperavam do Brasil, as derrotas também, porque o Brasil nem sempre venceu, como lidar com as derrotas, como passar para os atletas essa questão de pós-jogo que não foi muito bem, como colocar a autoestima dos jogadores lá em cima. E ele buscava um jeito, ele lia muito, ele estudava muito, ele ia em livros, e buscava livros de psicologia para saber como é que ele ia fazer para estimular aquele atleta, porque sabia que ia ter mais, que aquele atleta podia mais. E no momento ele estava um pouco fechado, então ele tentava ajustar para poder chegar naquele atleta para conseguir um objetivo, entendeu? Porque sabia que valia a pena investir naquele atleta. E também os atletas, na visão dos atletas também, que ele coloca muito a questão que tem algumas entrevistas, algumas partes, que os atletas, tipo, no começo achavam ele muito louco, porque ele queria treinar de manhã, de tarde, de noite, e eles chegaram a treinar até no asfalto, gente. Pensa, eu já joguei vôlei de rua, treinar no asfalto, levar uma queda, sai todo ralado. Treinar no asfalto porque não tinha quadra disponível perto de um campeonato. Então ele desceu do ônibus e falou: aqui tem um estacionamento, é aqui que nós vamos treinar. E todo mundo ficou assim, todos os jogadores ficam assim: como assim? Ele tá doido, a gente quer descansar. Não, vamos treinar depois de descanso. Então toda a medalha, todo o esforço da seleção brasileira, e hoje também essa carga continua, mesmo que hoje seja o Renan, que também o Renan, ele jogou com o Bernardinho, o Renan ajudou o Bernardinho quando ele era técnico. O Bernardinho recorria muito ao Renan para ajudas técnicas, para ajustes, para uma luz. Então, assim, hoje o Renan substituiu muito bem o Bernardinho no vôlei masculino. A gente tá indo com tudo. Eu tento acompanhar o máximo que eu posso dos jogos. E o que eu posso dizer é que esse livro me surpreendeu, porque assim, no começo às vezes é uma leitura um pouco não muito dinâmica, mas depois você vai se envolvendo, quer saber o que aconteceu, como é que ele chegou naquela solução daquele problema.
Então, é buscar, é ler, é querer conhecimento. Ele nunca bloqueou conhecimento, ele sempre quis conhecer mais, aprender mais, ler mais, buscar, mesmo que seja a maioria do aprendizado, como é na nossa vida também, é errando. Então, a gente tem que ver com os nossos erros o que a gente consegue aprender. E é isso, galera. Então, ó, Transformando Suor em Ouro, um ótimo título mesmo para esse vídeo, para esse livro. E espero que vocês leiam. Quem curte muito o vôlei, que é fã do Bernardinho, que eu acho que o Brasil todo é fã do Bernardinho, lê esse livro, toda a história dele, toda questão de aplicabilidade dos métodos que ele mesmo desenvolveu, que ele criou, que deu certo. Pode dar certo para você, para sua vida, para sua empresa. Você pode tirar algum conhecimento e levar para a vida pessoal. Isso aí, galera. Fica aqui mais uma resenha. Curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, tá? E ative as notificações. Nos sigam lá no Instagram, no Facebook, Eruditando, trecho de livros, que eu vou colocar lá as frases marcantes do livro, ok? E até a próxima. Fui!